Olá, boa tarde a todas e todos. Vou tentar falar em português, na verdade, há tempo que não falo português, então você mistura um pouco de português, espanhol e inglês, sendo por isso. Meu nome é Tommaso, eu sou professor na Universidade de Bristol, na Inglaterra. Eu sou professor de Direito. Há 4 anos atrás, que junto com os companheiras aqui em São Paulo, a gente começou um projeto que chama-se de propriedade em transformação, properties em plural, em transformação em plural. E a ideia, há 3 anos atrás, 4 anos atrás, era de tomar a noção de propriedade seriamente e olhar essa transformação que o tema da propriedade estava tendo no Brasil e ver, olhar a propriedade não somente do ponto de vista do direito, porque o direito é muito chato, os advogados normalmente somente falam de coisas muito técnicas, mas ter um diálogo mais multidisciplinar, um diálogo mais entre disciplinas, para ver a vida real e verdadeira da propriedade, primariamente no Brasil. Então a gente teve no 2016 um primeiro simpósio, para olhar, através de casos empíricos, casos de estudos empíricos, as dinâmicas proprietárias no Brasil contemporâneo, mas também no Brasil histórico. Então, voltando atrás, centenas de anos, também estudando os casos, o caso da escravidão, por exemplo. E daí o projeto cresceu, e o seminário de gentrificação de hoje, desses 3 dias, pelo qual agradeço muito o trabalho do Renato, de todas as companheiras e companheiros que trabalharam para realizar o seminário. O seminário de gentrificação é um dos projetos que nasceram da experiência do Properties in Transformation. Properties in Transformation é uma rede aberta, temos uma página na internet, temos um Facebook, e a ideia é que todo mundo que está interessado, que está trabalhando, que quer participar de maneira ativa, com um ponto de vista progressista, esquerdista, o tema da propriedade, pode se juntar para criar mais solidariedade, mais uma rede de ajuda, e uma rede para atender o que está acontecendo não somente do ponto de vista da nossa disciplina, sino de pontos de vista diferentes, de criar um diálogo. Então, o que temos como projeto é esse da gentrificação, que nasceu ano passado, no último dia do seminário do Properties in Transformation, quando a gente começou a pensar o que era importante, um tema importante pelo dia a dia do Brasil, do São Paulo, mas sobretudo pelos esses países que têm menos visibilidade ao redor do mundo. E além do seminário sobre gentrificação, temos também um projeto, que é esse livro daqui, que a Marília vai falar, que é um projeto concreto, que apresenta o trabalho de muitas pessoas, acho que tem não sei quantas pessoas, que se juntaram e que escreveram papers que querem entender a propriedade diferentemente, que querem trabalhar sobre o tema de propriedade diferentemente, que querem dar uma ideia da importância da propriedade diferente da que normalmente a gente tem. Então, o livro, o tema do seminário de gentrificação, é também um tema sobre os impactos da finança global sobre as dinâmicas locais. Algo que muitas pessoas que participaram no primeiro seminário estava trabalhando, que estava interessado no conhecer mais, e como a financiarização do dia a dia está acontecendo, como a financiarização do global, dessa economia global, que é a finança da economia da grande finança, impacta, tem uma consequência sobre as vidas das pessoas no dia a dia, tanto nas cidades quanto nas áreas mais rurais dos países do sul global, mas também do norte global. Então, esses são os 3 projetos que a gente tem. Uma ideia da rede da propriedade, de Properties in Transformation, e abrir mais e mais projetos e criar um espaço de diálogo, um espaço de solidariedade. Então, por isso que agradeço muito o que o Renato fez, porque é exatamente isso. Através do diálogo, através da rede, a gente conseguiu organizar mais um projeto, ter mais pessoas na sala, ter mais desses diálogos que são muito importantes para fazer algo de diferente, também para resistir ao que está acontecendo ao nível global e local. Somente uma palavra mais da minha parte, que é agradecer a todos vocês, todas as pessoas que mandaram os abstracts e participaram na Call for Papers. Os temas desses 3 dias de trabalho são incríveis, de verdade não vejo a hora de escutar, de aprender mais. E agora vou deixar a palavra à Marília, que vai apresentar o livro. A última palavra sobre o livro, que é verdade, o ponto mais importante do livro é que são experiências concretas, empíricas, práticas, também para pensar junto com quem está desenvolvendo essas atividades, como é que a gente pode reforçar, dar mais força a essa realidade e também pensar a ter
experiências parecidas em outras partes do Brasil e outras partes do mundo. Por isso que o diálogo sul-sul, que é do Seminário de Gentrificação, acho que é muito importante, porque também é importante aprender das experiências que está acontecendo fora do Brasil, para tentar ver se tem possibilidade no Brasil de reproduzir a mesma coisa porque está acontecendo no Brasil, para tentar exportar de maneira horizontal e solidária, não de maneira vertical e imperialista, fora do Brasil. Bem, meu nome é Marília, eu sou mestranda na Ciência Política, sou pesquisadora júnior do Centro de Estudos da Metrópole e do SEBRAP, e faço parte da rede de Propriedades em Transformação, que aí acho que a ideia da gente trazer um pouco o livro hoje é trazer o fruto, né, do primeiro ciclo do Propriedades em Transformação, e que provavelmente também vai ser um fruto, esse seminário vai produzir um fruto bastante semelhante e mais interessante ainda. Então, essa é um pouco a ideia de trazer o livro, né? Como o Tommaso falou, o projeto começou em 2016, e aí, naquele momento, a gente fez uma série de workshops num seminário tanto interdisciplinar quanto internacional, então com pesquisadoras e pesquisadores de diversas áreas e de diversos países. E a ideia era que se formasse essa rede de pesquisa e que no próprio seminário os pesquisadores se agrupassem e produzissem artigos, papers, trabalhos, frutos daquela discussão, né, embebida naquela matriz teórica que a gente estava propondo naquele primeiro momento. Daí, no segundo ano, no final de 2017, a gente se reencontrou novamente, dessa vez com papers avançados, como a gente está fazendo aqui ao longo dessa semana, fruto da primeira reunião em 2016, e aí foi a construção desse livro, portanto, foi um processo muito coletivo, né? Nós discutimos todos de novo em 2017 cada um dos papers, e depois foi um processo coletivo também de edição, nos quais ao longo do qual a gente foi trocando com os autores e mandando sugestões. Então foi um vai e volta, e no fim das contas acho que a gente conseguiu fazer um trabalho interdisciplinar, internacional e muito coletivo, que eu acho que é fruto desse livro. E aí queria ler só o primeiro parágrafo e depois explicar um pouco do conteúdo, fazer um pouco de um pequeno jabá, porque o livro vai estar à venda durante o intervalo. Então, para explicar um pouco a nossa matriz teórica, eu acho que esse primeiro parágrafo é lindo, assim, acho que vale a pena ler. Se propriedade diz respeito a relações entre pessoas, e não entre pessoas e coisas, como se supõe usualmente, compreender suas transformações pode ser uma forma de observar as relações sociais. Se propriedade é, ao lado do Estado, do trabalho, do dinheiro, dos mercados e das corporações, uma instituição central do capitalismo, acompanhar suas metamorfoses pode ser, também, um meio de examinar como se dão as relações econômicas em diferentes âmbitos da vida social, inclusive com o meio ambiente. Se propriedade é, ainda, uma criação e uma convenção jurídica, sua análise pode ser reveladora de como o direito, aqui amplamente compreendido, abarcando normas e processos formais e informais, interpretações, atores e órgãos jurídicos, se transmuta como uma causa e, ao mesmo tempo, como uma consequência da mudança social. Uma rica agenda de investigações se desvela, por isso, quando se toma a propriedade, os direitos de propriedade, como unidades de análise nas ciências sociais. Então, esse é um pouco o quadro teórico que embasa o livro, e aí, como o Tommaso explicou, uma vez que o congresso acabou se dividindo, ou os workshops acabaram se dividindo entre teoria e história da propriedade, propriedade urbana e propriedade rural, através de trabalhos empíricos que discutem projetos, dados, e utilizando de uma série de diferentes metodologias, o livro está assim construído. Não precisa discutir os capítulos, acho que então, alguns dos capítulos, só para vocês terem uma ideia geral. O último capítulo, bom, começando pelo final e seguindo pelo começo, a gente discute as ocupações. A gente discute as ocupações nas escolas. Também tem um capítulo sobre propriedade intelectual e populações tradicionais na Amazônia. Também tem a discussão sobre quilombos, quilombolas, sobre aquisição de propriedades públicas por estrangeiros no país. Tem um capítulo histórico sobre a formação do conceito de interesse social da propriedade no espectro jurídico, né, ao longo da história, e como isso se formou em uma perspectiva histórica. Enfim, uma série de temas também sobre com regimes de propriedade na Colômbia, uma série de experiências nacionais e internacionais, urbanas e rurais, enfim, de uma série de
perspectivas diferentes, a gente tentou atacar essa questão. Então... Que o livro, última palavra, o livro também, porque o projeto é horizontal de solidariedade, etc. A gente vende a cópia, essa física aqui, mas também está open access na internet. Então, o objetivo também é de transformar o que a gente desenvolveu durante o seminário em algo acessível para todo mundo e de graça. Então, se você quiser a cópia física, a gente pode vende por R$65, que é o preço que a gente compra para a editora, mas também está na internet, pode baixar todas as vezes que você quiser, está de graça, é acessível, pode circular com todo mundo, não tem nenhum infringimento de direitos de propriedade.